nunca vai nos dar, né? Então, Deus me deu a palavra antes que a gente me chamasse, né, para ler a palavra. Ele já tinha me falado a palavra, só que eu não sabia que ia ser para breve, né? E aí, quando ela me falou, eu fui procurar a sabedoria da palavra, pesquisar, e pesquisando pela internet, né, um texto bom de trazer. Aí aquele pregador ele falava muitas coisas, mas na hora de falar a palavra ele falou que a pessoa não vai pregar tem que perguntar a primeira vez. E aí eu me calei. Já estava ali, procurar e não encaixava nenhuma pessoa de trazer. Aí eu vim lá, cheguei lá atrás na igreja, eu estava transformando para o zagueiro. Aí eu queria uma palavra para o zagueiro. Aí apareceu a vez, perguntei a ele, vai lá, procura lá para entender a palavra. Aí depois meu irmão falei, onde fica aquela passagem do zagueiro? Aí ele foi me mostrou, aí eu li. Aí quando agora Deus me deu essa palavra para mim trazer. Primeiro eu quero louvar aqui a Deus, né, junto com o irmão, né? Que Deus possa dar no seu nome nessa hora, né? Deus nos conhece, né? Senhor, eu sei que tu me sondas. Se me conhece, se você comigo tanto, conhece meus pensamentos, que declaro perdão, sabe todos os meus passos. Antes que haja de palavra, sei que tu me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercar de volta, tuas mãos em mim repousar. Paciência grande hora, não volta não a solidão alta. Se eu subir até descer, sei que ali também te encontro. Se alguém está na minha alma, sei que ali também me ama, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Aleluia, glória a Deus. E assim diz o texto. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante subiu a uma figueira,
para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo para duplicar. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja Deus. Irmãos, para conhecermos a história de Zaqueu, nós temos que analisar quem foi Zaqueu, o que Zaqueu fazia. Zaqueu era, o nome de Zaqueu em hebraico significa puro, justo, mas nada era aquilo. Por enquanto, até Zaqueu se converter. Né? E Zaqueu ele foi constituído pelo Império Romano, aquele governo da época, a ser um representante líder daquele grupo que arrecadava impostos, né? Qualquer tipo de tributo naquela época. Né? Então, esse era a função de Zaqueu, né? Homem rico, bem-sucedido, né? Mas aí veio o caso. E por que Zaqueu procurou ver Jesus? O que tinha sucedido na vida de Zaqueu, que ele sentiu a necessidade de ver Jesus. Né? Quem sabe talvez foi alguém que falou de Jesus para Zaqueu, tem algum testemunho, que para a pessoa sentir no seu coração, tem que ouvir alguém. Né? Vamos ver no livro de Apocalipse 3:20, né? Que Jesus fala, a palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Para que Jesus entre em nossa casa, em nossa vida, nós temos que sentir o desejo. Temos que abrir nosso coração para que ele possa passar. Né? Zaqueu é aquele homem que percebia aquele povo, né? Roubando. No caso dele era roubando, tirando do povo aquele que não pertencia a ele. Muitas das vezes o governo estabeleceu uma meta de porcentagem para ele cobrar do povo, e ele cobrava mais. E aquele dinheiro ia prosperando. E ele prosperando, enriquecendo, comprando fazendas, talvez. Né? Mas o governo sabia disso, mas não se importava. Porque o governo dele era a parte dele do posto dele. Isso aqui estava ali para roubar. Quem sabe alguém está falando mais da coisa de Deus? Jesus, o Filho de Deus, ele veio para salvar, para perdoar os pecados. Porque a lei era judeia. E o povo judeu, eles viviam pela lei de Moisés. A lei mosaica estabelecida foi a lei que estabeleceu os 10 mandamentos. Zaqueu, ele sabia a lei, mas não cumpria. Apesar de todos aqueles judeus, aqueles povos, fariseus, escribas, que viviam aquela lei, estavam enganados. Né? Enganados porque eles tinham a lei, mas não cumpriam. Sabiam contar os outros, sabiam contar os publicanos, os impostores. Então, os milagres, né, aconteceram. Jesus ia caminhando de Jerusalém, sempre a caminhada de Jesus era a Jerusalém, porque
Porque ali que ele tinha que cumprir a obrigação que Deus lhe enviou. E ele vinha passando, entrando na estrada de Jericó, e Zaqueu talvez tenha visto falar da cura daquele cego logo ali um pouco perto daquela herdade dele. Talvez tenha ficado um pouco atrás, né? Quando Jesus ele teve um diálogo com um príncipe, né? Fica em Lucas 18, versículo 8 e 20. Né? 18, 8 e 20. Né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus para ele falou: sabe do mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. Honrar teu pai e tua mãe. Disse todas essas coisas. Disse o príncipe todas essas coisas. Eu tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse: ainda falta uma coisa. Vende tudo quanto tem, reparte aos pobres. Mas ouvindo isto, ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara triste, disse: quão dificilmente entrará no reino de Deus. Quem sabe que eu conheço essa palavra de Zaqueu, falando de riqueza, né? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E quem sabe Zaqueu tenha visto isso, essa passagem, né? Que a riqueza dele não ia dar nada para ele, não ia trazer nenhum benefício para ele chegar no reino de Deus. Né? Zaqueu ele foi sábio, ele soube entender, ele soube ouvir. No versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, a palavra diz que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Em outras palavras, ele diz que veio para o que era dele, mas o que era dele não aceitou. Mas aqui foi de uns os que aceitou. Né? O publicano, pecador, miserável, que era Zaqueu. Né? E aqui diz: e correndo, e teve Jesus entrado em Jericó, esse ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, que era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante subiu numa figueira brava para comer, porque Jesus ali havia de passar. E Zaqueu, quando viu aquela multidão, Zaqueu tentou, correu para cima. Eu acho que ele falou: agora eu tenho muito com o mestre, tenho muito com Jesus. Esse Jesus que eu não veio falar, né? Que veio para ser o príncipe, o rei dos judeus. Mas eles não repudiaram ele, por tinha muito ódio, ele era um impostor, cobrador de imposto, né? Pecador. Quem sabe não poder falar essa parada aqui, alguém não vai entrar, porque Jesus ele é limpo, ele é justo. Aqui ele não tem palavra para ti, não. Quem sabe tem palavra para tu lá no fio, sai, vai para lá. Aqui você não vai ver o mestre, não. Mas aqui o líder perseverante diz que ele olhou para frente de uma árvore, uma figueira. Ele falou: eu vou correr, lá eu espero ele. E lá quando ele passar, eu grito ele. Eu chamo pelo nome dele, ele vai me ver. Disse que assim Zaqueu correu e subiu naquela árvore. Mas chegando lá, quando Jesus ia passando, não deu tempo mais Zaqueu chamar pelo nome de Jesus, e Jesus já tinha visto. Ou seja, antes de Zaqueu querer seguir Jesus, Jesus já queria ter um encontro com Zaqueu.
porque assim é na minha vida e na sua. Né? E ali a Bíblia diz que Jesus falou: desce depressa daqui, que hoje eu quero, hoje me convém pousar em tua casa. Que privilégio vai ter. Assim como da também teve outros publicanos que se renderam aos pés do Senhor, né? Como Levi, chamado Mateus, né? Publicano também, pecador, mas se converteu. E ali Zaqueu agora estava diante de Jesus, do rei, do mestre. E ali a Bíblia diz que ele desceu depressa, alegre, para se encontrar com Jesus. Mas ali ainda tinha um povo que seguia Jesus como um bravo. Porque Jesus ia entrar na casa de um pecador, de um miserável, que andava castigando o povo. Mas Jesus ele não tem acepção de pessoas. Não importa se seja rico, que seja pobre, seja preto ou branco. Ele quer salvar. Por mais miserável que seja, mas ele quer. E ali diz que ele entrou na casa de Zaqueu, mas não falou nada. Talvez ele estava com medo, almoçando, não sei, mas posso ter que estava, e não falava nada. Eu acho que ele estava dando a voz de Zaqueu saindo. Ou seja, ele estava fazendo um culto na casa de Zaqueu, calado, porque a presença dele já bastava ali. E ali diz que Zaqueu se levantou para o mestre: eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se alguma coisa eu devo fazer a alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele foi sábio. Ele viu que, mesmo ele dando metade do que ele tinha, 4 vezes mais, talvez ele não ia ficar rico, mas ele ia ter a presença de Deus, a salvação. Então, aqui diz mais embaixo que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Quem não queria agora Jesus passar para casa? Né? Como seria, se fosse naquele tempo que Jesus andava, você podia tocar a vida assim, ó. Fala: Jesus, você está comigo aqui. E por que fala: Jesus, não tenho riqueza, mas tem algo que eu vou renunciar para te seguir. Né? Porque muitas vezes a gente tem problemas, até bens, e não quer abrir mão para seguir Jesus. Né? A gente se sente magoado e nossa adoração sai. Deus, Ele ouve a nossa voz com sinceridade. Né? Quando nós somos sinceros a Ele nos ouve. Né? Então aquele publicano, ele era considerado assim, um falho, pecador. Né? E aquele Jericó era um lugar ideal para que eles cobrassem imposto. Era um lugar de comércio. Saía gente, entrava gente, importação, exportação. E ali, Zaqueu lavava a mão. Mas chegou um dia que Deus passou na casa dele. Deus passou na casa dele e fez a diferença. Zaqueu também era judeu e estava seguro com ele com Moisés. Né? Observando a lei, não era nada o que aqueles povos estavam vivendo, tanto os publicanos como os judeus, os religiosos, fariseus e escribas. Ali estava sendo um sujo para o que mal lavado. Quando Jesus ia levar a palavra para o publicano, os fariseus, ele refugiava. Certa vez Jesus foi comer com o publicano, os fariseus chamou
os discípulos dele foram lá. Onde está o mestre comendo na mesa dos pecadores. Mas Jesus ele é diferente. Ele vem na minha e na sua vida, do jeito que a gente é, do jeito que nós somos. Né? Ainda que mais diz, né? Em Lucas 18, 10. Dois homens subiram ao templo a orar, o fariseu e o publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como os publicanos. Ele acusava os publicanos. Jejum 2 vezes na semana e dou de tudo quanto posso. E o publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas bateu no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aquele publicano ele era pecador, falho. Não precisou se salvar. Ele só falou: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. O fariseu julgou que não era aquele publicano, que nem os adúlteros. E na palavra de Deus diz: digam-vos, pois, que estes que desceram justificaram para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Isaías foi exaltado porque ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que precisava de Jesus. E Deus não viu ele. Jesus passou na casa dele. Né? Aqui diz: e disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Também este é filho de Abraão. Ele escolheu o Zaqueu, independente do que Zaqueu era. Ele quis ter um encontro com Zaqueu. Ele não recusou Zaqueu. E trazendo o nosso dia de hoje, irmão, essa amizade, né? Ele escolheu cada um de nós também. Outra hora ele passou na minha casa, quando eu estava lá no mundo, fazendo as práticas humanas, né? Passou na casa de Thales, na casa de João Vitor, na casa do irmão Marcelo. Ele veio para nos resgatar. Né? E nós estamos aqui para adorar Ele, né? Em espírito e verdade. Creio eu que não seria o rumo que eu queria, mas Deus me conhece e Ele sabe. Talvez a questão de um ensaio para mim amanhã ser melhor. Né? E se eu chegasse aqui nessa ser melhor hoje, talvez, e amanhã eu queria ser menos, queria ser afundado. Mas eu queria dar um pouco para amanhã, eu queria ser mais um na presença de Deus. E até aqui Deus me guardou. Assim eu agradeço essa oportunidade.